Nibiru, Planeta X, Hercólogos, Planeta Chupão, Planeta Marrom. Já ouvi tantas definições para o tal planeta dos Anunnaki, gente. Como sempre me pedem muito para falar sobre isso, eu resolvi fazer um vídeo analisando com vocês, vamos fazer isso aqui, qual a lógica ou falta de lógica dessa ideia de um planeta do apocalipse praticamente, né? Umas condições astronômicas controversas, mas que eu diria que é a menina dos olhos dos conspiracionistas e dos New Agers por aí. Eu já ouço há muito tempo essa notícia sobre ecólogos, Nibiru e tudo mais. E, bom, até fotos, muitos anos atrás, teriam saído, né, de um objeto, uma espécie de planeta próximo do Sol, mas na verdade aquilo era tudo fraude, reflexo da luz solar. E mesmo porque, né, lá em 2010 já se falava que esse tal planeta estaria se aproximando da Terra, mas ninguém vê ele a olho nu. Aí inventaram que ficava atrás do Sol, mas isso geometricamente não faz sentido nenhum, né, no final da história. Então, porque a Terra vai em tudo que é lugar, né? Ela também vai circulando o Sol, ela enxergaria de alguma maneira. A gente enxergaria, mas não faz sentido para mim. Mas eu vou explicar mais especificamente o que eu quero dizer com isso, porque já se fala menos do que já se falou em 2010, por causa do 2012 também sobre isso, mas ainda aparece de tempos em tempos gente falando. Aí eu quero mostrar para vocês a origem disso e quem está por trás disso tudo, dessa falcatrua, vamos dizer assim. Então, vou colocar algumas coisas na tela para vocês acompanharem comigo aqui. Por exemplo, o que a Wikipédia diz sobre a origem, né, da palavra do Nibiru, o que é isso, né? Então, também traduzido como Nebiru, é um termo acadiano. Né? Os acádios é um povo que viveu na Mesopotâmia, entre como os sumérios também, os babilônios. Né? Então significa em acadiano cruzamento, ou ponto de transição. Então é geralmente relacionado a rios. Então na astronomia babilônica, Nibiru, que é grafado na escrita cuneiforme com as sílabas Neberu ou Niburum, né? É um termo do ponto mais alto da eclíptica, ou seja, o ponto do solstício de verão e sua constelação relacionada. Então, o estabelecimento do ponto do Nibiru é descrito na tábua 5 do épico Enuma Elish e associado ao deus Marduk, que é o protetor da cidade da Babilônia. E aí que geralmente se acredita tratar do planeta Júpiter. Interessante esse ponto aqui, né, gente? Então, aí a origem de tudo isso seria Júpiter. Então. Mas também Nibiru é o nome de um hipotético planeta proposto por Zecharia Sitchin, o famoso escritor Zecharia Sitchin, que escreveu o livro O 12º Planeta, né, um autor de vários livros dessa teoria dos Anunnaki, uma raça extraterrestre nativa desse planeta Nibiru. Então, baseando-se na ideia de que as civilizações antigas teriam feito contatos com extraterrestres. Então, uma hipótese considerada inverossímil, pseudocientífica e pseudo-histórica pela maioria dos cientistas e historiadores. Bom, essa aí é uma das bases, né, que a gente pode colocar na questão. Mas tem uma origem essa ideia de um planeta que, né, supostamente se aproximaria, alguma coisa assim. Bom, embora em alguns círculos esotéricos tenha sido proposto que Nibiru é um planeta além de Netuno, que atravessa as órbitas do resto dos planetas, né? Essa teoria considerada pseudocientífica e até simplesmente estúpida pela NASA é defendida por certos autores, como Zecharia Sitchin e Burak Eldar. Então eles apoiam a ideia de que Nibiru é um objeto celestial ainda não identificado pela astronomia moderna. Então esse planeta supostamente desconhecido, o planeta X, passaria perto da Terra a cada 3.600 anos, que atualmente está localizado além de Plutão, segundo essa gente aí, né? Então o Sitchin, por exemplo, né, nos livros dele, ele supõe que no épico Enuma Elish, descoberto nas ruínas da biblioteca de Assurbanipal em Nínive, não descreve batalhas celestes simbólicas opostas às divindades, mas fatos astronômicos reais, cada divindade representando um planeta. Ao fazer isso, ele notou que um planeta desconhecido foi mencionado como Tiamat.
Ele afirma que uma colisão de Tiamat e Nibiru, também chamada Marduk, gerou a Terra e o cinturão de asteroides. Então Tiamat teria sido completamente destruído durante a colisão. De acordo com sua órbita, Nibiru só passava nas proximidades da Terra a cada 3.600 anos, causando grandes distúrbios e destruições, uma combinação de fatores com efeitos dramáticos: terremotos, tsunami, erupções vulcânicas, inclinação do eixo dos polos, terras afundadas, mudanças climáticas, desaparecimento de animais, vegetais e humanos. A teoria de Sitchin foi adotada por movimentos da nova era, que associam a sucessão de diferentes eras à passagem do planeta Nibiru perto da Terra, e para a qual o advento da nova era corresponderá, portanto, a uma nova aproximação entre o nosso planeta e o tal planeta mítico. Né? Então, aí para essa gente, a data, por exemplo, de dezembro de 2012, apresentada como correspondente a uma mudança de Bactun na longa conta do calendário maia, então tem sido frequentemente apresentada como no evento conhecido como Fenômeno 2012. Lembram, né? O pessoal achava que acabaria o mundo em 2012, algumas grandes catástrofes e tudo, mas ou que o próprio Nibiru surgiria nos céus, e nada disso aconteceu, gente. Nada disso aconteceu. Né? Mas é bom a gente falar sobre a origem, né? A história da ideia de uma colisão com esse Nibiru, que é uma outra ideia que vem dessa mesma turma aí. Essa colisão com o Nibiru seria um suposto encontro catastrófico entre a Terra e um grande objeto planetário que certos grupos acreditam que aconteceria no início do século XXI. Então, acreditando que este evento será o fim do mundo, eles geralmente se referem a esse objeto como Planeta X ou Nibiru, como a gente já falou. Bom, mas aí tem um detalhe, a ideia foi apresentada pela primeira vez em 1995 por Nancy Lieder, fundadora do site Zeta Talk, que aparece, vocês podem ver, né, do ladinho, a foto da Nancy Lieder, que foi a criadora dessa balbúrdia toda, né, dessa confusão toda. Lieder se descreve como uma contatada com a capacidade de receber mensagens de extraterrestres do sistema estelar Zeta Reticuli através de um implante em seu cérebro. Aí já temos bastante ufolatria na história, gente. Ela afirma que foi escolhida para alertar a humanidade sobre um objeto que iria varrer o interior do sistema solar em maio de 2003. Olha só, embora essa data tenha sido posteriormente adiada, fazendo com que a Terra sofra uma mudança do polo físico que iria destruir a maior parte da humanidade. A previsão posteriormente disseminou-se para além do site de Lieder e foi adotada por numerosos grupos apocalípticos na internet, a maioria dos quais ligados ao fenômeno 2012. Bom, complicado, né, gente? Embora o nome Nibiru seja derivado das obras do antigo escritor, né, Zecharia Sitchin, e suas interpretações das mitologias babilônica e suméria, ele negou qualquer ligação entre seu trabalho e as várias reivindicações de um apocalipse. Olha, nem o Sitchin concordava com isso, gente. Veja que interessante. Então, essa ideia da colisão com o Nibiru originou-se com Nancy Lieder, né, que é uma residente de Wisconsin, nos Estados Unidos, que alega que, quando menina, foi contatada por extraterrestres cinzas chamados Zetas, que implantaram um dispositivo de comunicação em seu cérebro. Em 95, ela fundou o site Zeta Talk para disseminar suas ideias. Lieder recebeu pela primeira vez a atenção do público em grupos de notícias da internet durante a preparação para o periélio do Hale-Bopp, né, em 1997. Cometa Hale-Bopp, né? Ela afirmou, alegando ter falado com os Zetas, que o cometa Hale-Bopp não existe. É uma fraude cometida por aqueles que querem manter as grandes massas quiescentes até que seja tarde demais. Né? O Hale-Bopp não é nada mais do que uma estrela distante e não vai se aproximar mais. Ela alegou que a história do Hale-Bopp foi criada para distrair as pessoas da chegada iminente de um grande objeto planetário, o Planeta X, que logo passaria pela Terra e destruiria a civilização. Quando, após seu periélio, Hale-Bopp mostrou ser um dos maiores e mais brilhantes cometas observados no século XX, Lieder removeu as duas primeiras frases de sua declaração inicial, embora elas ainda possam ser encontradas nos arquivos do Google. Olha a falcatrua aí, gente!
Então, suas reivindicações eventualmente aparecem no New York Times. Que coisa, gente, que coisa. É uma coisa muito complicada. Então, tem muita falcatrua no meio disso, né, gente? Muita falcatrua mesmo. E aí tem vários nomes que dão para isso. Primeiro, esse planeta X, por exemplo, né? Que seria um planeta hipotético procurado por astrônomos para explicar as discrepâncias nas órbitas de Urano e Netuno. Né? Então, essa seria uma opção. Outro que se chama é Hercólubus. Então, em 99, né, 1999, o autor de Nova Era, V.M. Rabolu, lá ligado aos gnósticos, né, escreveu no seu livro Hercólubus, ou Planeta Vermelho, que a estrela de Barnard é, na verdade, um planeta conhecido pelos antigos como Hercólubus, que teria chegado perigosamente perto da Terra no passado, destruindo a Atlântida, e que se aproximaria novamente da Terra. Né? Líder, né, posteriormente usou as ideias de Rabolu para reforçar suas ligações. Então isso mostra que originalmente a ideia de Nibiru é uma, a ideia de Hercólubus é outra, só que a criadora da ideia do Nibiru misturou com a ideia do Rabolu, do Hercólubus, e aí ficou esse samba doido que nós temos aqui, né, gente? Bem complicado, bem complicado. Ai, muito complicado. A distância da estrela de Barnard à Terra foi medida diretamente, né? Sendo 5,98 anos-luz. Né? Ainda que esteja se aproximando da Terra, a estrela de Barnard não fará sua maior aproximação do Sol até cerca de 11.700, né, da Era Comum, quando estará a cerca de 3,8 anos-luz, né, de nós. Isso é apenas um pouco mais perto do que a estrela mais próxima do Sol, a Próxima Centauri, está hoje. Isso não causaria maiores complicações na nossa vida aqui. Também tem os que acreditam em Nêmesis, uma estrela hipotética, né, proposta por Richard Miller, que alguns achavam que então causaria extinções em massa. Né? Também tem isso. Tem os objetos transnetunianos chamados Sedna Eris, descobertos por Mike Brown em 2013 e 2005, que também se alega que seriam causadores do apocalipse. Tyche, também nome proposto por John Matisse e Daniel Whitmire, né, para um objeto que eles acreditam estar influenciando as órbitas dos cometas na nuvem de Oort. O cometa Elenin, que também foi associado ao próprio Nibiru, né, em 2010. Esse tipo de coisa aí. O cometa Ison, em 2012. Planeta 9, em 2014. Ou seja, sempre tem, e até esse 2016 WF9. Tem de tudo aí, gente, tem de tudo. Os astrônomos rejeitam a ideia de Nibiru e fizeram esforços para informar o público de que não há nenhuma ameaça para a Terra. Eles apontam que tal objeto tão perto da Terra seria facilmente visível a olho nu. Um planeta como Nibiru criaria efeitos visíveis nas órbitas dos planetas exteriores. Alguns são contra isso, afirmando que o objeto foi escondido atrás do Sol, né, durante vários anos. Mas isso seria geometricamente impossível, gente. Não faz sentido nenhum isso. E aí, tem um conjunto, quero mostrar nesse outro site aqui, Chaves dos Mistérios, um monte de fotos que apareceram muitos anos atrás, vocês devem ter visto pela internet, lá por 2010, talvez, uma coisa assim. Isso aqui, ó. O que é isso aqui? Vocês devem ter recebido, até na época do Orkut já fluíam por aí essas fotos, não é só de agora não. Colagem de várias imagens que mostram dupla exposição do Sol, gerando todo tipo de especulação. Saturação de brilho e outros defeitos nas imagens, o que faz alguns acreditarem que o que se vê é Nibiru. Olha só, uma coisa que qualquer fotógrafo de meia tigela consegue perceber que é uma fraude. Efeito de câmera, efeito de lente, dupla exposição e não tem nada a ver com outro planeta perto do Sol. Já naquela época, pouco antes de 2010, já se falava que ele estava se aproximando cada vez mais da Terra e por isso essas fotos teriam sido possíveis. Só que se isso fosse verdade, 12 anos depois, né, nós estamos em 2022, era para ele estar maior que o Sol. Teríamos que estar vendo ele com toda a nitidez. E isso, obviamente, não está acontecendo, gente. Então, realmente é uma grande fraude, uma grande palhaçada. Até esse outro site aqui tem algumas outras explicações interessantes, né? Ele pergunta, Nibiru, o exoplaneta realmente existe? Né? Ele vai considerando, fala também da ideia de Serharia Sitchin, falando, né, que o termo vem lá do acadiano, né?
E ele fala aqui das tabuletas, do Enuma Elish, que é o mito da criação babilônico, em que esse nome aparece pela primeira vez, né? E sobre o Sitchin é interessante uma controvérsia aqui, que dizem que o Sitchin ele era um especialista em sumério, né? Todo mundo aparentemente sabe disso, mas o Nibiru sem dúvida gera expectativas sobre sua existência. Uma das interpretações mais conhecidas, que é de Harya Sitchin, né, que já é falecido, que traduziu as tábuas do Enuma Elish, né, aprendendo o antigo sumério para traduzi-lo em primeira mão. Pelo menos é isso que ele dá a entender nos livros dele, é isso que a maior parte das pessoas fala. Porém, a verdade é que Sitchin nunca aprendeu sumério, exatamente. Mas em vez disso pegou traduções anteriores, principalmente a de Creswaker Rawlinson e Leonard William King, e as modificou para seus livros. Ele fez uma coisa muito feia, gente. Além disso, muitas vezes nem mesmo utilizava os dicionários criados pelos primeiros assiriólogos, alterando os significados conforme sua conveniência. Por exemplo, Sitchin mantém em seus livros que os Anunnaki vieram à Terra em busca de ouro e nenhuma tabuleta revela isso. Segundo Sitchin, os Anunnaki, que seriam então os habitantes desse planeta Nibiru, né, vieram à Terra há 445 mil anos em busca de ouro, elemento essencial para refazer a atmosfera de seu planeta. Então, incapazes de extrair o metal precioso, eles criaram o Homo sapiens por meio da engenharia genética. Como assim, gente? Eles tinham tecnologia, não conseguiram tirar o metal e criaram um bando de, sei lá, macacos primitivos para isso? Isso não faz nenhum sentido, gente. Essa é, em termos gerais, a resposta à questão do porquê, embora nada esteja mais longe da realidade. Acontece que, com base nas traduções, Sitchin distorce a verdade. Primeiro, nas tábuas o ouro não é apontado como gatilho para a criação dos humanos. Em segundo lugar, a realidade é que os Anunnaki não precisam de ouro terreno. Então, esse é um outro ponto que a gente tem que considerar. Né? Muito complicado, gente. Esse aqui, então, é um site que... Aqui está uma das coisas que o próprio site aqui fala. Se os Anunnaki precisavam de ouro, por que vir criar o humano, colocá-lo para trabalhar? Por que não usar sua tecnologia para minerar a Terra sem perder tempo criando pessoas? Né? Ou então encontrar, como ele mostra aqui, um asteroide como esse aqui, que é o 16 Psique, né? O Psique 16, que é um asteroide que provavelmente tem muito ouro dentro dele, era só ser extraído. Né? Ele foi descoberto em 1852 e está repleto de metais preciosos. Pode valer mais de 10 quintilhões de dólares, ou seja, 52,3 quintilhões de reais, gente. Então, se isso aqui está cheio no espaço, por que fazer isso? Quer dizer, não faz sentido essa lógica. Foi uma lógica furada completamente, gente. Tá? Muito complicado mesmo. Né? Aí, né? Dá a entender que eles criaram a humanidade, fizeram modificações genéticas e aí não se sustenta dessa forma as coisas. Né? Aqui então a suposta órbita do Nibiru, né? Bem mais elíptica do que a nossa, que é mais circular, assim, então que vai muito longe, né? Que teria uma órbita que duraria entre 3.600 e 4.500 anos terrestres, né? O que dizem que é meio complicado, né? É meio complicado. Então, o nosso planeta, por exemplo, a Terra, ele tem uma órbita mensurável, constante, previsível. Um ano para dar a volta completa ao Sol tem uma forma elíptica que dá inverno e verão. Não vamos entrar em detalhes do que é algo, né? Conhecimento público isso. Bom, o que precisamos compreender é que cada planeta no Sistema Solar tem uma órbita mensurável e previsível, que nós sabemos muito sobre os planetas, temperatura, condições. E o Nibiru deveria ser um planeta em nosso sistema solar com uma órbita gigantesca, então, 3.600 e 4.500 anos terrestres, se fosse lógica. Né? Isso seria terrível para o planeta, já que por muitos desses milhares de anos, o planeta estaria na sombra mais profunda, com um clima frígido, quase impossível de medir, quase chegando ao zero absoluto, próximo a menos 273,15 graus centígrados. Imagina isso, um planeta com uma civilização avançada, mas em um planeta extremo, pois na maior parte do seu ano ele fica na maior escuridão possível, com um frio terrível. Ao se aproximar do seu Sol, que seria o nosso Sol, fica mais quente, mas isso acontece por um tempo muito curto.
Como pode ser que qualquer tipo de vida possa prosperar em um planeta tão extremo? E como esse tipo de vida poderia prosperar o suficiente para poder se mover no universo? É complicado, né? Muito complicado mesmo. Então, esse site também é um dos que contesta muito disso e diz que não faz sentido, gente. Não faz sentido. E aí, de novo, aqui uma imagem de um grande objeto que passou próximo ao Sol. Muitos acreditam que seja o planeta Nibiru. Mais uma daquelas alegações duvidosas. As tais fotos fraudulentas que eu falei, né? Que complicado, né? Muito complicado. Bom, qual é a conclusão? Qual é a conclusão que nós temos aqui, chegando nesse ponto? Qual é a verdade sobre Nibiru, Hercólogos, Planeta X, Planeta Chupão, Planeta Marrom? Tantos nomes que tem aí, né, gente? Não existe. Pelo menos não nessa alegação apocalíptica que está aí. Não existe. Se tivesse qualquer planeta nesse sentido, dentro das alegações que são feitas, de que ele estaria se aproximando da Terra e causaria grandes destruições, nós já deveríamos estar vendo este planeta. E não está acontecendo isso. Eles acabam tendo que apresentar fotos fraudulentas. Inclusive essas que a gente tem no Brasil aqui, eu me lembro na época, mais de 10 anos atrás, que acusaram um determinado contatado, terapeuta, aí de ter sido fraudador das fotos. Tem um fulano aí que era bem conhecido que escreveu uns livros sobre evacuação planetária, tal de Ergon aí foi acusado por algumas pessoas de ter fraudado aquelas fotos. Não sei porque não estava lá para confirmar, mas eu sei que muita gente falou isso, que esse Ergon teria sido fraudador, inclusive dessas fotos que eu mostrei aqui, né? Não sei, não tem como dizer. Mas que elas são fraude, são. De quem, não sei, mas elas são fraudulentas. Isso não há dúvida alguma. Então, a gente não vai ter nenhum planeta Nibiru, Hercólogos ou coisa parecida aqui chegando para causar destruição. Aliás, porque essa gente que alega isso diz que ele já deveria ter aparecido em 2012, até antes, e nunca aconteceu. E aí eles vão sempre dizendo, eles nos deram outra chance. Não tem como dar outra chance. Se essa é a órbita do planeta, já era para ele estar aí. Né? Então, essa é uma das grandes falcatruas modernas que nós temos, numa pseudo-espiritualidade misturada com ufolatria, que não faz nenhum sentido, gente. Nenhum. Não caiam nessas falácias aí. Primeiro que, como vocês viram, né, a líder, que é uma canalizadora contatada, suposta, foi que inventou a história. Misturou com a ideia de Sitchin, misturou com a ideia do Rabolua e deu no que deu, nesse Hercólogos aí. Então, eu não acredito nisso, acho que não faz nenhum sentido esse tipo de coisa para a gente, ok? Bom, quem gostou desse nosso vídeo, dá aquela curtida para nos ajudar, se inscreve no nosso canal se for possível, se puder se tornar membro, melhor ainda. Se mesmo assim não for possível, quiser nos fazer um Pix em qualquer valor para ajudar o nosso canal, aqui está a minha chave Pix, pessoal. paystack@gmail.com. Eu agradeço toda a ajuda que vocês puderem nos dar, ok? E quem quiser me seguir nas redes já sabe. Meu Instagram, @paystack, o Twitter, _paystack, o facebook.com/canal Paulo Steckel, youtube.com/Paulo Steckel, ou agora com o sistema de identificadores, você só coloca na barra do YouTube, @Paulo Steckel. @Paulo Steckel vocês conseguem encontrar o meu canal muito facilmente em qualquer lugar assim. Ok? Muito bem, gente. É isso que eu tinha sobre esse assunto que já foi muito mais falado do que hoje, né? Muito mais mesmo. Agora caiu um pouco em desuso, mas daqui a pouco eles acabam requentando essa ideia com algum outro nome, e é bom que a gente deixe vocês bem esclarecidos de que isso não faz sentido nenhum, ok? Até o próximo vídeo, então, pessoal.